eles têm uma latência baixíssima aqui no DNSPF. Inclusive, Francisco, I'm sorry to showing this for the people, but nos últimos dias houve uma pequena alteração aqui no ranking. Olha só, DNSPF foi. No, left one, DNS performance and uptime. Just No. at the left, just at the left, please, in the same menu. DNS performance, yes. Here, the second option, public DNS result. Yes. Thanks. Yeah, I was about to say this. Let's start. Tá aqui, pessoal. Yeah, it's in real time. Really true. Esse ranking, ele sofreu uma alteração nos últimos dias e, como o André falou, ele é em tempo real. Flash Start costuma ficar no máximo aqui no quarto. Já ficou acima do Cloudflare algumas vezes. Vamos consultar como é que está aqui na América do Sul. Ó, segundo lugar. Acima de Google e Cloudflare. Ou seja, tempo de resposta excelente, disponibilidade altíssima, só que não é um DNS desses públicos. Você paga pelo serviço, porque Flash Start só existe com prevenção de malware e outros tipos de filtros. Aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o Protection Match. Esse é o painel que cada servidor, cada cadastro tem acesso para gerenciar o tipo de filtro. Vou passear por algumas telas e mostrar para vocês. Nessa apresentação, eu fiz cadastro de alguns clientes aqui. Cada cliente é um provedor. Cada provedor vai ter sua estatística e a configuração das redes. Então, fora esse dashboard aqui, interessante, a gente tem aqui, ó, deixa eu mostrar, XNet. XNet está sabendo que eu vou compartilhar. Então, primeiro passo, proteção. Vamos lá. Por padrão, você já tem o perfil com a configuração de bloqueio de malware pronta. Isso aqui. Vocês conseguem ver minha tela direito? Vou só até dar um zoom aqui, ó. Então, tem malware e ameaças. Isso aqui já vem habilitado. Aí a gente pode customizar o que for necessário. Então, para efeito do proposto, basta, essa é a recomendação mínima. Você sempre vai manter bloqueado o malware e ameaças, porque assim você não precisa se preocupar em o cliente dizer, a gente tal site não está abrindo, ó, parou de abrir aqui alguma coisa. Então, isso daqui é certo que vai bloquear somente esses conteúdos e você não precisa se preocupar com fazer atualização de filtro dentro da sua rede, porque a inteligência artificial do produto já vai fazer isso para você. Beleza. Eu estou falando isso porque se você, por exemplo, for comparar o Flash Start com o Umbrella da Cisco, você tem um painel também onde o cliente pode configurar lá por perfil. Eu quero bloquear também malware, quero bloquear conteúdo adulto, etc. Você tem algum tipo de configuração que aqui também dá para fazer de maneira bem customizada, blacklist pessoal, whitelist, aqui, ó, safe search, e você pode fazer isso também por agendamento. Ó. Você pode dizer que aquele bloqueio vai ser escalado em determinado horário. Isso para um uso mais pessoal ou enterprise. Para provedor, bloqueia malware e ameaças. Um abraço. Depois, network. É aqui que a gente habilita o IP dos servidores de DNS
para poder, lá na Flash Start, o pessoal autorizar. A consulta desse cara está liberada. Uma vez cadastrado aqui IP público, ele vai entender que esse cara são servidores de DNS, PVC também. Cadastrou, é só mandar o tráfego para cá. Leonardo, eu posso cadastrar minha faixa inteira para todos os meus clientes pingarem na Flash Start? Pode, mas a minha recomendação não é essa. Eu vou recomendar você configurar somente o servidor de DNS, justamente para você otimizar o serviço. Deixa só o servidor fazendo a pesquisa, porque você tem um cache na sua rede, no provedor, mais atualizado e centrado. Todo mundo consulta seu servidor e ele se atualiza aqui. Ok? Vamos lá. Aqui a gente tem histórico. O resto é só dashboard mesmo. Fazer alguma consulta, alguma pesquisa. Você pode fazer o cadastro. Acho que vocês já receberam também o link para fazer cadastro no painel. Existe também a possibilidade, isso aqui eu não vi em outro produto, de você ter um DNS cache da própria Flash Start. Como é que funcionaria isso? Você sobe uma VM no VMware, Proxmox ou Hyper-V, tá vendo? Uma VM deles, e nessa VM você aponta para cá, para a Flash Start. Aí o que acontece? Essa VM que você subiu, essa daqui da tela, do DNS, vai funcionar como proxy. O seu cliente vai consultar essa VM. Nesse caso, eu só recomendaria isso duas ocasiões. Se você não tiver um servidor DNS, certamente isso faria grande diferença. E eu recomendaria. Ou se o ponto de presença da Flash Start estiver muito distante de você. Se você está acessando, porque ele tem ponto em Fortaleza também. Leonardo, o delay está alto para Flash Start. Se você tiver isso dentro da sua rede, você tem delay zero agora, certo? Você tem delay zero. Então, deixa eu... para fechar isso aqui, você pode ter esse cara, basicamente, para zerar o delay, e, apesar dele, manter o seu servidor de DNS. É isso que eu estou te dizendo. Tenha sempre o seu servidor de DNS. E esse cara seria um plus para reduzir a latência até o POP da Flash Start. Bom, agora eu quero demonstrar para vocês o Unbound, tá bom? Andrea, how is my time? I'm not running. I'm not sure if I'm running out of time. So, if you want, we can quickly show also the virtual machine, or if you prefer, Leonardo, and also the people that are watching this webinar, we can go ahead with the tombola, with the lottery, how he's prefer. In my opinion, okay. Also quickly, and we can check this technical part in order to finish everything. Yeah. Okay. I warm up and finish. Charlas son muy interesante. Yo estoy recibiendo muy complementos en el chat y la propuesta sería de continuar un poquito más, Leonardo. Gracias muchísimo. Muy feliz. Thanks. Okay. Perfeito. Ok. Então, tá bom. Eu acho importante essa parte. Talvez muita gente ficou aguardando isso aqui. Pessoal, eu vou mostrar do Unbound. Esse Unbound está rodando no FreeBSD. Claro, né? Esse Leonardo é FreeBSD. Mas é o mesmo Unbound no Linux também, em qualquer lugar. Então, o que você vai fazer? O Unbound, ele tem aqui, ó. Depois que você... depois da zona de autoridade, tá vendo? Alt Zone. Embaixo você tem uma cláusula
E a última cláusula do Unbound, que é Forward Zone, que é onde você vai encaminhar. E aí você vai encaminhar todo o tráfego para Flashstart. Esse endereço de IP da Flashstart, IPv4 e IPv6, ele é revelado para você assim que você faz o cadastro. A Flashstart, ele faz por geolocalização, identifica qual é o POP mais próximo de você, se Fortaleza ou São Paulo. Esse é o de São Paulo. E aí você cadastra aqui. Você vai, dessa maneira, com essas 4 linhas, encaminhar para IPv4 e IPv6. Só que tem um detalhe aqui interessante. Ó. Essa linha aqui, isso é uma dica para vocês. E depois eu posso fazer até um vídeo detalhando um pouco mais as outras configurações acima. Com esse recurso de forward first, o que acontece? Eu vou continuar mandando o tráfego inteiro para Flashstart. No entanto, se Flashstart falhar, ou se der um server fail, uma resposta de server fail no DNS, o seu Unbound ele faz um fallback e age como um resolver normalmente. Perfeito? Isso é ótimo para backup, porque dessa maneira você não precisa, por exemplo, ó, aqui embaixo adicionar, Leonardo, eu vou colocar também o do Google aqui, né, não? Ó, por que não fazer isso aqui, ó? 8888. Não faça isso. Não faça isso. O que o Unbound vai se comportar dessa maneira? Ele vai mandar algumas requisições para o Google baseado no tempo de resposta das outras requisições. Ele vai trabalhar de maneira paralela, certo? Fazendo balanceamento através de tempo de resposta. Então, nem todas as requisições vão para a Flashstart. Se você quiser usar inteiramente os recursos da Flashstart, eu digo inteiramente sim, para todos os clientes. Toda requisição tem que ir para lá. E se houver falha desses caras que você está encaminhando, o Unbound ele vai consultar os primários, gente, aqui, ó, os raiz. Vai trabalhar com o recursivo, com o fallback dos recursivos. Desculpa, vai fazer recursividade no raiz, como é para fazer. Beleza? Isso é importante. É comum também você ver configuração no Unbound já com isso aqui, Leonardo. O meu servidor Unbound, ele já tem essa cláusula de forward e eu estou mandando, em vez da Flashstart, estou mandando para o Google ou para a Cloudflare. Gente, essa cláusula de forward, ela anula o seu resolver. Você está tratando o Unbound como se fosse um forwarder apenas. Entende? Ele é um forwarder e cache, mas ele não faz resolução recursiva. Ele, em si, ele está buscando, mandando as suas queries para os recursivos. Para ele trabalhar independente, de maneira dependente, desculpe, para o Unbound trabalhar de maneira independente, você não usa forward, de maneira geral. Aí ele vai trabalhar apenas com recursividade nos primários. Agora, para ter todas essas features da Flashstart e usar esse recurso de segurança, você coloca essas 4 linhas aqui de DNS, V4 e V6, e mais habilita a cláusula de forward para lá. Só isso. Tem mais. Quem tiver interessado, se você se interessar, eu compartilho essa configuração toda, porque tem uma otimização. Eu sempre quando eu penso nisso, eu lembro do ajuste fino. Tem um negócio aqui que o Unbound faz, que é trabalhar em cima do cache, essa parte de cache aqui. É bem interessante você adicionar para você otimizar o seu perfil da Twitch. Peraí, tô nervoso. Quando você faz, eu quero dizer o seguinte,
trabalha bem o cache, você reduz o uso da flash start. Porque a flash start trabalha da seguinte maneira, ó, eu vou abrir o jogo aqui, viu, Francisco? Você paga por query. Tem um negócio chamado QPS, esse aqui, ó, query per second. Vou mostrar. Leonardo, paga quanto? Licença anual. Dá para pagar por mês? Dá. Mas não faz sentido você pagar por mês. Eu vou testar isso, se vai funcionar. Vai funcionar. Pagar por mês vai ser mais caro para você. E pagar por ano, você vai ter uma experiência efetiva. Provavelmente você não vai testar, não vai ver diferença. Não vai ter relatório, não vai ter um gráfico completo. Vocês continuam me ouvindo? A minha internet aqui está ruim, pessoal, porque eu estou no hotel. Quarto de hotel aqui, era para ter aberto isso aqui. Então, reload aqui. Enquanto isso... Opa. Tenemos un poquito de retraso de banda, de conexión de internet, yo creo. Ahora, en Click Meeting, en la plataforma del seminario web. A internet aqui também tá boa. Pessoal, aí, ó, deixa eu dar uma... Só para fazer um apanhado disso aqui. O forward first. Olha só a diferença. Eu vou mostrar aqui, ó. Vou fazer com IPv4 só para não simplificar. Essa lista de IPs são todos os servidores DNS que estão se comunicando com o Unbound como requisição. Quais são os upstreams que o Unbound está consultando? Então, veja que eu tenho outros servidores além dos da FlashStart. FlashStart são os dois primeiros aqui, ó. Tá vendo? É os que têm mais demanda. E quem é essa galera aqui embaixo? São os raiz. Ok? São os raiz. Eu consulto, ó, esses caras aqui quando eu tenho um serve fail do FlashStart. E serve fail, pessoal, também esclarecer isso. Não é falha no DNS. Quer dizer que aquele domínio que o cara requisitou, ele é um domínio falho. Muitas vezes é exatamente o malware, que é um domínio que o FlashStart falou, não, isso aqui não. E aí eu já tenho essa resposta, já devolvo para o cliente. E aí o Unbound, recursivamente, ele continua mandando isso para o raiz. Eu vou mostrar um outro DNS que não tem esse setup, que não tem o failover, digamos assim, o fallback. Você vai ver que ele só faz a requisição para o upstream. Aliás, não. Deixa eu até melhor mostrar isso aqui mesmo. Vou só comentar essa linha. Reduzir o atalho para ficar mais interessante. Beleza, agora. Aqui, sources, a minha rede de cliente, vindo para cá, rede de CGNAT, IP pública, etc. Agora, olha a destination. Percebe a diferença? O que é isso? O Unbound consulta apenas esses caras. Flash start. Beleza? Sem fallback. Sem fallback. Ok, voltando para query per second. Deixa eu liberar isso aqui. Isso eu faço no meu servidor primário. No servidor primário eu faço isso. No secundário, esse cara daqui, como é que funciona? Ao invés de você ter primário e secundário consultando o flash start, aí você ia ter, lá no flash start, você ia ter queries dobradas, percebe? Porque o cache de cada um dos servidores que você tem é individual e separado.
DNS1 tem o cache, DNS2 tem outro cache. Para você compartilhar esse cache, olha aqui qual é a ideia. Você faz com que o secundário consulte o primário. O meu secundário, ele faz o forward para o primário. Também com forward first, porque se o primário parar, der algum problema, eu faço recursivamente para os raízes. Você entende? Então, indiretamente, o secundário ele está usando o flash start enquanto o primário estiver ativo. E assim eu tenho um cache mais efetivo. Perfeito? Esse cara aqui está constando só para mim. Very per second.